Irmãos, quais são os eventos, pessoas, momentos que, quando vêm à sua memória, trazem alegria à sua vida? Fazem com que você transborde de alegria ao lembrar dessas coisas. Provavelmente, se você perguntar para uma criança quais são os momentos em que ela se alegrou, quando ela lembra dessas coisas, se alegram, provavelmente ela diria que foi num dos momentos em que correu com seus amigos, bateu a porta de uma casa e depois saíram a correr rindo. Provavelmente um adulto, por sua vez, diria que ele se alegra pelas conquistas que obteve, seja a casa, seja algum telefone, seja caro, ou talvez algum trabalho marcante. Se eu perguntasse a algum idoso, talvez diria que ele se alegra por poder contemplar a trajetória da sua vida, os desafios vencidos, e poder ver tudo aquilo que ele conseguiu construir ao longo desse processo. De fato, há muitos acontecimentos que, quando vêm à nossa memória, aquecem o nosso coração, fazem com que tiremos um sorriso em nossas bocas. E, irmãos, não há nada de errado em nos alegrar ao contemplarmos as conquistas e todas as coisas engraçadas que passamos ao longo da nossa trajetória ou na nossa infância. Mas eu te pergunto, será que você se alegra ao lembrar daquele irmão que tem servido ou prestado um serviço para a glória de Deus? Será que isso traz-lhe uma alegria? Será que você já se alegrou, por exemplo, por lembrar daquele irmão que evangeliza com fidelidade? Você já se alegrou por lembrar daquele irmão que serve com zelo? Daquele irmão que limpa as cadeiras da qual você está sentado? Será que você se alegra quando lembra do que esses irmãos têm feito para a glória de Deus? Muitas das vezes nós oramos por nós mesmos, para que sejamos mais piedosos, para que sirvamos mais ao Senhor com excelência. Mas às vezes nos esquecemos de orar pelos nossos irmãos em Cristo para que eles continuem firmes e frutíferos em sua caminhada com Deus. E hoje eu quero lhe convidar a experimentar uma alegria diferente. A experimentar uma alegria não por causa das lembranças engraçadas que vêm à sua memória, mas aquela alegria que vem quando você dobra o joelho, quando você coloca-se diante do Senhor em oração e lembra daqueles irmãos que têm servido com fidelidade à palavra do Senhor, ou têm servido com fidelidade ao Senhor, e cujo trabalho tem valor eterno. E nós veremos, irmãos, ao olharmos nessa carta, nessa passagem, que nós devemos orar alegremente a Deus, reconhecendo a nossa participação no Evangelho e confiando na consumação da nossa salvação. E nós veremos isso em 3 pontos. Mas, em primeiro lugar, nós veremos que devemos orar a Deus alegremente, com gratidão, reconhecendo a nossa participação no Evangelho. Irmãos, quando nós lemos essa carta, nós percebemos que nessa primeira parte da passagem, Paulo vai orar com alegria, expressando uma gratidão a Deus ao lembrar da fé, do serviço desses irmãos que viviam em Filipos. A igreja de Filipos foi a primeira igreja que Paulo plantou. É a primeira comunidade que foi fundada por Paulo na Europa e durante a sua segunda viagem missionária. O trabalho de Paulo começou com a conversão de uma mulher chamada Lídia, da qual Deus abriu seu coração para que escutasse o que Paulo tinha a dizer. E concluiu com
a conversão de um carcereiro romano juntamente com a sua família. E Paulo foi usado para não só plantar essa igreja, mas também abençoar esses irmãos com a pregação da palavra de Deus. E essa igreja era composta, sim, de gentios, mas também acredita-se que havia aqui alguns judeus. E essa mescla de pessoas com diferentes profissões nos lembra da importância do reino de Deus, que ela não está restringida a status social. Deus alcança aqueles que Ele bem quiser, e sendo diferentes, eles devem caminhar juntos na igreja. Isso você vê com a Lídia, que era uma empresária, mas ao mesmo tempo você enxerga um carcereiro romano, ou seja, um oficial romano. Mas embora Paulo desejasse estar com esses irmãos, poder ter comunhão com esses irmãos, ele não podia, porque ele estava preso em Roma. Ele aguardava o julgamento perante César. E enquanto ele aguardava esse julgamento, veio aqui essa carta enviada pelo Epafrodito, relatando, ou seja, trazendo, não carta, mas uma oferta que Epafrodito levou para Paulo, e Paulo, em resposta, escreve essa carta para esses irmãos. E lembrem-se que eu falei na exposição anterior, que faz cerca de 10 a 12 anos, desde o momento que Paulo saiu de Filipos e a sua prisão. E Paulo vai, nessa carta que ele envia, ou escreve a esses irmãos, lembrar a eles, ou falar a eles, do quão ele tem sido grato pela vida desses irmãos. Só que essa gratidão, ela é expressada com alegria, pelo fato dele lembrar desses irmãos. Ele lembrava de como plantou essa igreja, do quão amorosos esses irmãos foram para com ele, das conversões que aconteceram, do apoio que esses irmãos experimentaram ou realizaram para com Paulo. E Paulo vai falar no versículo 4 que ele fazia isso com alegria, súplicas por todos aqueles em suas orações. E perceba que ele diz aqui fazia sempre, entendendo que era algo contínuo. Embora Paulo tenha deixado essa região, os irmãos, os crentes que viviam em Filipos, nunca saíram do seu coração e da sua mente. Por isso que, mesmo distante, ele lembra-se dele em suas orações. E ele vai falar que fazia isso sempre com súplicas, significando que esses irmãos necessitavam sim também de oração, uma oração contínua, constante. É o que Paulo fazia. Ele reconhecia que, embora ele estivesse distante, existe uma única pessoa que pode fortalecer a fé desses irmãos. Uma única pessoa que pode sustentá-los até o fim. E essa pessoa é Deus. E nós recorremos àquele que é o autor e consumador da nossa fé. Porque somos limitados. E é por isso que rogamos àquele que fortalece o coração e guia o crente nos caminhos do Senhor, que é o próprio Deus. Irmãos, Paulo era um homem de oração. Nas suas cartas é comum ele expressar alegria ou mencionar para os irmãos que ele orava por eles. Mas a semelhança de Paulo, eu pergunto para você, será que você tem uma vida de oração? Será que você tem orado ou se colocado diante de Deus continuamente? O que tem lhe impedido de orar? O que tem te impedido de se colocar diante daquele que pode sustentar não só a sua vida, mas também a vida daqueles pelos quais você intercede? Será que é o trabalho? Será que são as ocupações do dia? Será que a família, de alguma forma, o impede de se achegar diante de Deus? Pois que, irmãos, se você de fato entende que o seu irmão é um motivo de alegria na sua vida, você vai se colocar de joelhos e orar por ele, vai. Você não vai deixar de se achegar diante do Senhor
para orar por eles. Mas muitas das vezes, enquanto nós não oramos, temos a tendência de colocar a responsabilidade em outras pessoas e orar por nós. Pedimos a eles, por favor, ore pela minha vida. Eu estou a passar por tanta dificuldade, tal dificuldade, e assim sucessivamente. Mas, quando você pede ao seu irmão, seu pastor, seu discipulador, que ore por si, será que você é um motivo ou um tipo de cristão que traz alegria para ele por meio do seu serviço, por meio da sua comunhão com o Senhor? Será que você é o tipo de pessoa que traz alegria para essa igreja? Será que você é o tipo de pessoa que traz alegria para o próprio Senhor? É isso que você precisa se perguntar. Pois Paulo via esses irmãos como motivo da sua própria alegria. Mas ele também vai expressar no versículo 5 que ele não somente orava continuamente por esses irmãos e dava graças pelas suas vidas, mas no versículo 15 ele ora com gratidão pela cooperação no Evangelho. O motivo da ação de graças aqui de Paulo, você pode ver através desse termo. Na minha versão está participação no Evangelho, em outras versões pode estar cooperação no Evangelho, que dá a ideia aqui, no grego, esse termo que é até koinonia, não é? Dá a ideia de comunhão, mas aqui ela é traduzida como cooperadores, e é muito apropriado traduzir dessa maneira, porque a ênfase de Paulo aqui é demonstrar que esses irmãos eram participantes na proclamação do Evangelho. Embora eles estivessem distantes, eles participaram na pregação que Paulo realizava. De que forma eles fizeram isso? Eles reuniram dinheiro e enviaram para Paulo, para que ele pudesse se manter e pudesse continuar a proclamar o Evangelho. E uma das razões pelas quais Paulo escreve essa carta é para agradecer essa oferta generosa que esses irmãos realizaram na sua vida, e eles enviaram por meio de Epafrodito. Só que Paulo vai falar que isso não aconteceu simplesmente agora. No versículo 5 ainda, ele vai dizer que isso aconteceu desde o primeiro dia até agora, dando-nos a entender, e a palavra de Deus em vários outros lugares da Escritura, ou das cartas de Paulo, nós vemos esses irmãos reunindo valores. Pelo menos 3 ocasiões eles fizeram isso e enviaram para Paulo. A primeira ocasião eles fizeram quando Paulo estava em Tessalônica. Eles ajudaram Paulo com esse valor para que ele pudesse pregar o Evangelho lá. Segunda vez nós percebemos isso em Corinto, e a terceira vez nós enxergamos com também essa carta onde ele envia esse valor enquanto Paulo estava preso em Roma. E esses irmãos não tinham dificuldade de usar suas finanças para abençoar e fazer com que Paulo continuasse a pregar o Evangelho. É assim como eles participaram na proclamação da palavra de Deus. É assim como eles foram cooperadores. Um certo pregador, irmãos, disse o seguinte: a área mais difícil de um crente se converter é o seu bolso. Porque alguns crentes, eles são mão de vaca. Eles seguram o seu dinheiro. Eles não dão. Eles não conseguem ser generosos, não só para com a obra na qual nós estamos aqui, mas também para com aquele irmão que necessita. Às vezes você não vai conseguir estar no lugar onde você deseja para proclamar o Evangelho. Nós temos até um evangelismo que realizamos todos os sábados juntos. E quando você não pode estar, ajudar financeiramente aquele irmão com valor de chapa para que ele possa estar lá. Mas ao menos nem perguntamos isso. Nem perguntamos como os ministros de Deus podem ser suportados
financeiramente falando, para que eles continuem pregando a palavra do Senhor, fazendo o que Deus lhes chamou para fazer. Embora Deus seja o dono da obra, Ele usa você, Ele usa as suas finanças para que você possa abençoar aquele que deve se colocar na linha de frente para proclamar a palavra do Senhor. Imagine um agricultor olhando para a sua machamba com alegria. Ele lembra que não plantou sozinho aquela machamba, pois uma pessoa deu-lhe a semente, outra pessoa ajudou-lhe com a irrigação, outra pessoa veio ajudá-lo com o solo, e toda vez que ele olha para aquela árvore, olha para os frutos, ele se lembra e vem uma alegria no seu coração de que aqueles frutos que vêm daquela árvore não foram realizadas, ou a consequência daquilo não simplesmente recai nele sozinho, mas ele se lembra com gratidão que cada pessoa o ajudou com um pouco do que ele precisava. Assim também, irmãos, nós devemos orar com alegria, lembrando de que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Não estamos sozinhos na obra da pregação do Evangelho. Deus nos dá irmãos que caminham conosco, plantando e regando. E isso é um motivo de gratidão que deve vir sobre as nossas vidas. Por isso, irmão, por isso que você deve, com alegria e gratidão, se lembrar dessas pessoas. Você deve se lembrar dessas pessoas com alegria e gratidão. Mas será que nas suas orações você tem incluído o seu irmão em Cristo? Será que ele é um motivo de alegria para si? Ou melhor, será que você é um motivo de alegria para essa igreja? Será que você tem participado na proclamação do Evangelho? Ao menos você tem pregado a palavra do Senhor? Lembre-se que você não deve somente orar para que Deus abra o coração das pessoas. Você tem que ir lá no terreno e pregar a palavra de Deus, usando, se for necessário, as suas finanças para o avanço da obra de Deus, ajudando com um valor de chapa aqueles que precisam. Já que você não pode ir lá pregar a palavra do Senhor, ajudando aquelas pessoas, os projetos que temos e em outros lugares existem, para que aquelas pessoas responsáveis pelos projetos possam proclamar a palavra do Senhor aos outros. Você deve pregar o Evangelho na sua escola. Você deve pregar o Evangelho na faculdade. Você deve pregar o Evangelho no trabalho. E tudo isso você deve fazer para a glória de Deus. E isso tem que trazer alegria para essa igreja. E isso tem que trazer alegria para nós, de modo que toda vez que nos colocarmos de joelhos ao Senhor, possamos com alegria falar: Senhor, muito obrigado pela vida daquele irmão, porque ele tem feito o seu trabalho para a glória do Senhor. Mas às vezes alguns dão tristeza, são motivo de pesar, de tristeza, de choro para um crente, porque ele não faz o que deve fazer. Portanto, irmão, reflita nisso. Porque Paulo, além de mostrar que a nossa oração deve ser feita alegremente, reconhecendo aqueles que têm pregado a palavra ou envolvido na pregação da palavra de Deus, ele também vai demonstrar que a nossa oração deve ser feita alegremente, confiando que o próprio Deus consumará a obra da salvação em nós. Isso nós vemos a partir do versículo 6 e até o versículo 8, pois Paulo vai demonstrar essa confiança completa
na obra de Deus, na vida desses filipenses, pois a salvação, irmãos, é uma obra do Senhor. Você vê aí no versículo 6, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Pois essa salvação, essa obra que Deus irá completar é a mesma obra que o Senhor realiza em nós. Desde o momento que o Senhor nos alcançou por meio do Espírito Santo, convencendo os nossos pecados, Ele também nos conduz soberanamente, nos preservando até o fim da nossa própria vida. E isso é um processo que nós iremos experimentar. Por isso que ainda nessa carta, Paulo vai falar no capítulo 2, versículo 12 até o versículo 13, ele vai falar para esses irmãos: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E Paulo ensina que Deus continua a operar em nós por meio do seu Espírito, moldando-nos e transformando-nos diariamente para que possamos ser a semelhança daquele que nos salvou soberanamente. E essa obra divina, irmãos, ela não simplesmente para no momento em que nós cremos no Senhor, mas o próprio Deus irá garantir a nossa presença no seu reino. Ele nos preserva e irá nos preservar até lá. Porque essa mesma obra da salvação, ela começou lá na eternidade. E Paulo vai mostrar isso lá em Romanos 8:30, ao dizer que aos que ele conheceu de antemão, também predestinou, aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Então, isso significa que nós devemos perseverar. No entanto, o próprio Deus garante que aqueles que ele escolheu jamais irão decair da graça. Você não permanece no Senhor por conta do seu livre-arbítrio, mas por conta da imutabilidade do decreto do Senhor, que flui do seu imutável, da sua imutável vontade, que ele opera em nós continuamente. O próprio Cristo e o Espírito Santo intercedem por nós continuamente, para que você não se perca. O próprio Cristo fala que da sua mão, da mão do Pai, ninguém pode nos remover. Ninguém pode lhe remover da mão do Senhor. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, iremos experimentar batalhas, inclusive gemer sobre o peso do pecado. Mas Deus garante que você jamais irá se apartar dele. E que chegará aquele dia em que nós o veremos como ele é. O veremos pessoalmente. E essa é a alegria que deve vir sobre o nosso coração. Entendendo que, embora as batalhas que enfrentemos nesse mundo possam atribular-nos, jamais podem remover a alegria de que naquele dia veremos o nosso próprio Senhor. E é o Senhor que vai o sustentar até o fim. Provavelmente você não esteja empolgado com isso. Talvez isso não vem sobre a sua mente, não o faz alegrar-se. Pode ser que a sua falta de alegria no que concerne a salvação, no que concerne a essa preservação do Senhor em nossa própria vida, seja pelo fato dos prazeres desse mundo consumirem seu coração. Quando você pensa um céu, quando você pensa um reino, aonde não há televisão, aonde provavelmente não haverá chocolate, você fica desesperado e você não quer isso, deixa-te triste. Ah, Senhor, eu não quero estar num lugar desse. Quando você pensa que provavelmente lá você não irá casar novamente, você fala, ixi, Senhor, deixa pelo menos eu casar, depois eu posso morrer para estar com o Senhor. Talvez as coisas do Senhor, a obra da salvação, quando você lê esse texto,
não lhe deixem empolgado a alegria, porque os prazeres desse mundo consomem essa alegria que você deveria ter. Porque Deus preparou isso para nós e não há nada mais alegre do que a salvação que temos em Cristo Jesus. Para aqueles que não creem em Jesus Cristo, de fato, isso não faz menor sentido. Porque a alegria está no caro, a alegria está nos bens desse mundo, entre outras coisas. Mas a alegria que você experimenta aqui sem Cristo, ela vai levá-lo ao inferno. E lá você estará para todo o sempre longe do Senhor. Enquanto que aqueles que creem no Senhor, embora lutem contra o pecado aqui, vão experimentar uma alegria eterna. Acho que eles experimentam aqui também. Portanto, irmãos, essa certeza que Paulo tem da salvação desses irmãos, ela vem no versículo 7, por conta também desse sentimento, desse amor que Paulo tem por esses irmãos. Ele vai expressar isso. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Esses irmãos eram participantes da graça com Paulo. Por que Paulo tinha a certeza da salvação desses irmãos? Por que Paulo acreditava que a obra que Deus começou na vida desses irmãos iria se complementar ou completar no fim dos tempos? Como é que nós sabemos? Ele sabe disso. Ele vai falar em primeiro lugar aqui, irmãos, porque esses irmãos, não só ele tinha saudade deles, mas eles eram também, faziam parte. Eles vinham sobre o coração de Paulo, mas também nas suas algemas, ou seja, eram parte do sofrimento de Paulo. Paulo pregava o Evangelho, ele sofreu. Quando ele plantou essa igreja, foi preso injustamente. Mas, embora ele tenha sido preso injustamente, essa memória poderia fazê-lo com que ele ficasse triste, mas ele não fica triste. Ele fala: irmãos, eu os trago nas minhas algemas. Eu sei o que é pregar a palavra do Senhor e Deus usar-me no sofrimento para que vocês possam experimentar essa alegria e serem salvos. Paulo se considerava prisioneiro de Cristo por amor aos gentios. Então, prisão, sofrimento é o que ele estava acostumado a experimentar. Por amor aos santos. Mas também ele vai entender que ele tem essa certeza da salvação desses irmãos por causa da defesa e da confirmação do Evangelho. E a defesa do Evangelho aqui, irmãos, se refere a todos aqueles desafios externos enfrentados pelos cristãos, quer sejam as heresias que podem vir de fora para dentro. É necessário que a igreja se posicione. Assim como em várias outras igrejas já aconteceu de haver falsos profetas que tentam penetrar na igreja e destruí-la. Então, a igreja é chamada a colocar-se na posição de defesa. Mas também nós vemos aqui a confirmação do Evangelho no versículo 7, que dá a ideia de estar ligado ao fortalecimento daqueles que estão dentro da igreja, pois não só defendemos o Evangelho contra as heresias, mas também fortalecemos aqueles que estão dentro da igreja. Eles precisam dessa confirmação continuamente, à medida que pregamos a palavra de Deus. E essa mesma palavra vai transformar seus corações e capacitando-os a crescer espiritualmente no conhecimento de Deus. Por isso que esses irmãos eram participantes da graça de Deus, desse favor imerecido que Deus lhes concede. Por isso que Paulo, no versículo 8, vai expressar mais contentamento, ou melhor, saudades por esses irmãos, ao dizer: pois Deus é testemunha da saudade que tenho
de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. É engraçado que Paulo, nesse texto, nesse versículo, ele expressa essas saudades para com esses irmãos. No entanto, o termo comum naquela época para expressar saudades eram entranhas, que se referem aos órgãos internos. Porque quando nós vamos no grego, o termo que está lá são entranhas. Não é afeto e não é saudades, mas sim é que ele os amava com as suas entranhas. Esse era um gesto amoroso de dizer, eu vos amo em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, esse é o motivo pela qual Paulo tinha certeza da salvação, mas também se alegrava com esses irmãos. Certa vez, irmãos, um agricultor, ao plantar uma árvore, ele foi questionado se tinha certeza se ela daria uns frutos. E ele respondeu que ele não sabia se veria os frutos daquela árvore. Mas uma coisa ele sabia, que ele deveria confiar no tempo e no cuidado do Criador. Assim, irmãos, é a vida de oração do crente. Ele não sabe o que vai acontecer com ele no ano que vem, daqui a uma semana. No entanto, uma coisa ele faz, uma coisa ele pode realizar. Ele tem certeza de que aquele que começou a boa obra vai terminar em nossa própria vida. Só nos resta confiar nele. Será que as suas orações pelo seu irmão em Cristo refletem esse desejo sincero, esse amor sincero por eles? Será que o seu amor é evidenciado na oração, quando você coloca-se de joelho e ora pela salvação e preservação deles? Muitas das vezes, irmãos, nós oramos muito pelos nossos pecados. Nós oramos muito pelo perdão dos nossos pecados, pelas batalhas que enfrentamos pelos nossos pecados. Mas muitas das vezes não entendemos que os nossos irmãos também lutam diariamente, talvez pior do que nós, contra um certo pecado. E cabe a nós alegremente orar para que Deus preserve-os, para que os faça permanecer nele, para que os faça amar mais e mais ao Senhor. E nós devemos confiar no Senhor de que Ele irá preservá-los continuamente. Esse deve ser o nosso pedido. Senhor, preserve os seus. Preserve o meu irmão das concupiscências dos olhos, da carne. Preserve ele da tentação. Preserve ele de qualquer pecado que possa vir sobre o seu coração. Preserve-o para que ele permaneça firme. Porque eu sei que o Senhor vai concluir essa obra. No entanto, eu entendo que o Senhor é a única pessoa que pode gerar no coração deles o desejo de permanecer em ti. Por isso que a oração que nós devemos fazer, ela não se restringe apenas na preservação da vida desses irmãos. Mas em último lugar, do versículo 9 até o versículo 11, vemos que a oração que nós devemos fazer alegremente no Senhor deve ser buscando o progresso da nossa maturidade espiritual. Ou seja, nós não só oramos para a preservação dessas pessoas, mas também para que elas cresçam espiritualmente. De que forma Paulo vai expressar isso? Ele vai falar no versículo 9, também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Se existe um dos maiores dons que nós devemos experimentar, uma das virtudes que eu acredito ser uma das mais importantes é o amor. Porque se você de fato amar a Deus acima de todas as coisas, o seu próximo, você vai cumprir toda a lei. E você vai permanecer no Senhor. E Paulo,
Vai falar que eles devem amar uns aos outros. Lembre-se que João vai dizer que na sua carta que o amor é prático, não simplesmente teórico. Como você fala que ama a Deus, mas não ajuda o seu próximo. Então, esse amor que Paulo deseja que cresça mais e mais na vida deles é um amor prático. Mas esse amor não está desconectado de algo essencial, que é o conhecimento. Porque ele vai dizer aqui que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. O amor, segundo Paulo, não é cego. Não é. O amor, segundo Paulo, é discernente, porque ele vai associar o amor, mas também vai associar o conhecimento que devemos ter diante de todas essas circunstâncias para que permaneçamos firmes no Senhor de todo o nosso coração. E é exatamente isso que a igreja precisa. É exatamente isso que todos nós precisamos experimentar. Não só um amor de uns para com os outros, em conhecimento e toda a percepção, mas Paulo também vai falar para que eles, ou seja, a finalidade, provem as coisas excelentes e também eles sejam sinceros e íntegros. A integridade aqui, o termo que é traduzido como sincero, pode também ser traduzido como alguém que é íntegro, alguém da qual o seu caráter é forjado e aprovado por meio das circunstâncias difíceis que ele passa. Porque é exatamente isso que o Senhor faz em nossa vida. Ele nos prova para que o nosso caráter seja íntegro, sejamos sinceros e ele nos aprove. E que no final dos tempos, ele nos apresente, ou seja, Cristo nos apresente sem mácula e sem ruga. Mas também ele vai falar que a finalidade desse amor contínuo e conhecimento é para que sejamos inculpáveis para o dia de Cristo, ou seja, a ausência de culpa, que não haja nada em nós que seja motivo para nossa condenação e nos leve para o inferno. Isso não deve haver. E é por isso que nós precisamos crescer nesse conhecimento, precisamos crescer nesse amor, para que no dia de Cristo, o próprio Cristo olhe para nós e diga que somos santos e sinceros, mas também cheios de fruto de justiça que vem por meio de Cristo para a glória e louvor de Deus. Esse fruto da justiça refere-se a todos aqueles resultados ou evidências de uma vida transformada por Deus, da qual o Espírito Santo é quem aplica. Nós vemos isso lá em Gálatas 5, 22 até o versículo 23. É o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, que evidencia e coloca isso em nós, e nós iremos crescer continuamente, porque todo crente deve manifestar esses frutos de justiça, ou fruto do Espírito Santo. E isso deve gerar alegria em nós continuamente, em nossas orações. Ore por isso, para que cresçamos no conhecimento e no amor de uns para com os outros, que não sejamos bebês, sejamos imaturos, mas cresçamos nesse conhecimento. Será que você se alegra? Você tem experimentado essa alegria? Será que você é um motivo dessa alegria? Porque o que nós vemos, irmãos, é que devemos orar alegremente no Senhor, reconhecendo essa participação no Evangelho e confiando na consumação da nossa salvação. Irmãos, eu quero que todos nós entendamos. Não seja um membro comum, não seja um crente imaturo, mas que você possa desenvolver uma rotina de oração, aonde a gratidão certamente estará incluso, não só pela sua vida, mas também pela vida do seu irmão em Cristo Jesus. Não coloque a confiança em si mesmo para estar no céu. Confie naquele que pode preservá-lo, naquele que pode gerar arrependimento na sua vida, naquele que pode fazer com que você compreenda o que está escrito nesse livro, para a sua própria glória.
mas também, irmãos, entenda que nós devemos viver com certeza de que tudo o que fazemos, inclusive as nossas orações, devem apontar para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe e nos leve continuamente a permanecer nele em oração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela graça e misericórdia que o Senhor tem realizado em nossa vida. Obrigado por ensinar-nos que a nossa oração deve sim ser praticado com alegria. Perdoe-nos, Deus, por todas as vezes que não fomos motivo de alegria para a nossa igreja, para o nosso próximo, para o nosso irmão, mas principalmente para o Senhor. Que nos conservemos diante de Ti, nos apresentemos em santidade, que a Tua palavra e a oração nos levem a permanecer no Senhor. Cuide da nossa igreja, que possamos perseverar até o fim, que possamos nos ver, Deus, naquele dia em que o Senhor vai receber-nos no seu reino, que possamos nos empolgar ao lembrar que viveremos por toda a eternidade com o Senhor, não pelos nossos méritos, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.